mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back to them days, running around in a gown and a crown, barefoot. Chegamos à parte central de Manaus, aqui onde fica o teatro. Rapaz, é imponente mesmo. Olhando de perto assim, o bicho é imponente. Olha mais prédios antigos. Ali parece uma catedral. Vou me informar depois. Jardinzão. Olha aí, velho. Teatro Amazonas. Show de bola. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up. Aí já estamos aqui dentro, já pagamos o ingresso. Tá aí, ó, 20 conto. Esses aqui não pagaram, porque são amazonenses. Ah, muito justo. Justíssimo. Quem traz pra conhecer. Olha aí. Deve ter 100 anos fácil. Ah, eu ia falar, né? Esse pianinho aqui deve ter a mesma idade do teatro, ó. Rapaz, a arquitetura aqui dentro é imponente, né, velho? Capacidade para 701 pessoas. 701? Rapaz, é gente, hein? Spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. All day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. O ano de inauguração, vocês podem ver aqui nessa primeira pintura, na parte de baixo, ano 1896, já no final do século XIX, por causa do ciclo mágico. Foi um ciclo muito importante para a nossa cidade, graças a serem deles, que são as nossas árvores nativas, foi possível construir o nosso teatro nessa época, os pavimentos nas ruas, o nosso sistema de rua, pode ser o mais importante do ciclo mágico da cidade, já que o nosso Teatro Amazonas foi o primeiro a ser inaugurado com eletricidade no Brasil e na América Latina. Como vocês podem perceber, o ciclo da mágica foi grandioso para a nossa
Falando aqui do dia de hoje, onde nós estamos, é o salão de espetáculos. Aqui que ocorre os nossos performances de dança, de música e de ópera. Nós vamos ter hoje uma apresentação do Quixote de La Mancha com a nossa orquestra e com o nosso balé. Os ingressos são pagos, começa às 8 horas da noite. Se vocês tiverem interesse, é lá na frente que vocês adquiriram para a nossa visitação. Nós temos a capacidade para 701 pessoas com 3 pavimentos de camarotes. Alguns desses camarotes vão ter decoração diferente, decoração especiais, como o governador. Com essas cortinas vermelhas, não vou levar o nome lá, pessoal, porque ele é trancado no chaves. Só é aberto com o governador, só para ver só um gente. Então, assim, muito tá, gente. Nós também temos 4 camarotes de 2 horas da palma. Naquela época, já no final do século XIX, eles eram leiloados pelos lances mais altos, porque as pessoas que queriam esses camarotes, elas não vinham aqui para prestar nenhum tipo de apresentação. Elas vinham aqui somente para expor sua pessoa, seu estado social. Por isso, esses camarotes eram os mais caros. Hoje, eles são os mais baratos. Muitas vezes, eles são gratuitos. Vocês poderiam me dizer o porquê? Porque ele tem uma visão horrível do nosso palco. Eu ia falar. Quem senta na frente, pessoalmente, é a cabeça dos músicos. E quem senta atrás não vê praticamente nada. Então, para qualquer visualização, ele é péssimo. Ao redor da nossa sala, vocês podem ver as colunas com escudos acima. Nós temos nomes muito famosos nesses escudos. Vocês reconhecem algum deles? Eu vou falar para vocês, primeiro aqui, a primeira coluna nós temos Shakespeare, ali atrás nós vamos ter Beethoven, Mozart, nós temos vários, assim, são grandes nomes da música, da literatura e da dramaturgia. Eles nunca vieram para cá, tá, gente? É só uma forma de homenagear esses grandes nomes. Eu falei para vocês desses 4 camarotes, né? Os assentos da plateia antigamente eram os mais baratos, hoje eles são os mais caros, porque eles têm a melhor visualização para o nosso palco. Vocês estão atualmente nos lugares privilegiados do nosso teatro. Aqui acima, no nosso teto, nós temos a nossa maior pintura. Ela foi feita pelo Crispim do Amaral, que é um brasileiro. Ele era de Pernambuco, mas ele tinha um ateliê, ele tinha uma lojinha lá em Paris, em França. Por que eu falei da França? Porque ele decidiu homenagear o maior monumento francês na nossa pintura. Vocês reconhecem? A Torre Eiffel, exatamente. Talvez vocês não tenham notado de primeira, porque agora vocês estão embaixo da Torre Eiffel. Nós temos as 4 bases dela aqui. Vocês nem precisaram pagar tão caro para apreciar a Torre Eiffel, né? Vocês estão vendo ela aqui embaixo. Já está debaixo dela. E nos lados das colunas nós vamos ter elementos artísticos. Na esquerda de vocês nós temos a dança com essas moças. Atrás de vocês, nesse cenário mais escuro, nós temos a tragédia. E na direita de vocês nós vamos ter a música. Música, tragédia e dança são os 3 elementos que compõem a ópera. Essa primeira leitura que eu já falei para vocês que tem um ano de elaboração. Um busto bem no meio. Essa pessoa no busto seria Carlos Gomes. E o Carlos é considerado o pai da ópera brasileira. Esse estádio do estado. Falando aqui do nosso palco, vocês podem ver 2 pedaços de pano. Eles se chamam pano de boca e eles servem essencialmente para cobrir o nosso palco. Os 2 que nós temos aqui são originais. Esse que vocês estão vendo somente um pedaço dele, não desce mais do que isso, por ser original, ele já está muito danificado, mas ele foi feito para representar o encontro das águas. Vocês já ouviram falar do nosso rio Negro e Solimões, que eles se encontram, porém eles não se misturam. Mais tarde eles se misturam e eles formam o rio Amazonas, e é isso que está escrito bem em amarelo e laranja, Amazonas. O segundo, ele tem o símbolo da monarquia. Eu não vou falar para vocês porque não dá para ver, mas se desse para ver eu ia dar uma explicação. Eu não vou dar agora, tá? Ali acima, nós temos 2 iniciais. TA. Vocês poderiam dizer o que é? Errado, gente. É tambaquiaçado, tá? Brincadeira, gente, é piada. Dá 0 para ele. E acima do Teatro Amazonas, nós temos um nome no ar. É Eduardo Ribeiro. Ele foi uma pessoa muito importante para o nosso teatro, para a nossa cidade. Mais tarde eu vou contar um pouquinho mais da história dele para vocês.
E antes de nós continuarmos, eu tenho uma última pergunta para fazer para vocês. Vocês estão sentindo esse clima aqui, né? É o nosso ar-condicionado. O único local onde nós temos ele é aqui. Então lá fora vai estar muito quente, tá bom? Mas vocês poderiam me dizer de onde que está vindo o vento do ar-condicionado? De baixo. Lá de cima, ela foi certeira. Nós temos um lustre aqui e acima do lustre nós temos essa grade circular metálica. É de lá que está vindo o nosso ar-condicionado. No final do século XIX, então como é que eles faziam para se refrescar? Embaixo das nossas cadeiras, em fileira assim, fileira não, nós temos esses discos metálicos que eram abertos naquela época. Porque embaixo do nosso teatro nós temos uma galeria subterrânea com tubos. E esses tubos se conectam para fora do nosso teatro. E era de lá que vinha o vento. O vento vinha, refrescava aqui as nossas cadeiras, o nosso espaço. Também vinha pelas laterais. Nós não tínhamos essas portas, eram super esportivas. Então ele vinha, o vento vinha debaixo das cadeiras, da lateral, e saía por onde hoje nós temos o nosso ar-condicionado. Hoje nós temos um sistema elétrico, graças a ele nós podemos sentir esse vento bem legal, né, gente? Certo? Alguma pergunta? Esse metal é feito aqui muito fora, essa proteção. Essa grade é ferro inglês e as nossas colunas são ferro escocês. Quase todos os materiais vieram da Europa. Os únicos exemplares brasileiros que nós temos são as madeiras, que eu vou mostrá-las, tá bom? Tranquilo? Tem mais alguma pergunta? Então nós vamos por aqui, eu peço que vocês me acompanhem, tá? É feito de jacarandá e veio da Bahia, é isso? Correto? Aí, ó, tá vendo? Bora, quem tá com o card em dia? Essa madeira é original. Não, essa aqui vem em 74, mas são regionais essas madeiras, tá? Foi trocado então. Foi. É, porque né? Mas eu vou colocar, já é. Opa, tem um tour de ônibus aqui também, velho. Olha, por que você não me contou? Passando na cidade inteira aí. Olha aí, agora vocês estão sabendo que tem um tour de bus, nesse sol agradável. E ele também foi o primeiro governador negro de um estado brasileiro. Ele foi eleito 4 anos após a abolição da escravatura. Por isso ele sofreu muito durante o período em que ele foi governador. Acreditava-se que ele tinha cometido suicídio aos 38 anos. Mas anos mais tarde, os historiadores fizeram mais pesquisas e encontraram que naquela época foi acobertado traços de envenenamento em seu corpo. Então atualmente fica um grande questionamento se ele realmente cometeu suicídio ou se ele sofreu homicídio por causas raciais. Porém, o seu legado está vivo até hoje. A rua que fica atrás de nós se chama Eduardo Ribeiro por causa dele. E como eu comentei com vocês, ele foi o idealizador da nossa cúpula. Por isso aqui ao lado nós temos as vidraças que ficam bem no meio da nossa cúpula. E aí ao lado vocês podem ver as telhas que a revestem. Nós temos 36 mil dessas telhas em formato de escama de peixe com as cores da nossa bandeira do Brasil. Essas telhas vieram da região da Alsácia, que fica entre a França e a Alemanha. Do lado das telhas vocês podem ver 3 quadros de pessoas importantes para a decoração do nosso teatro. O primeiro é Crispim do Amaral, e ele fez a decoração do salão de espetáculos onde nós estávamos. Os 2 e o terceiro é Domênico e Enrico, eles são 2 italianos, e eles fizeram um salão nobre, que eu vou levá-los até lá mais tarde. E por fim desse painel aqui, nós temos toda a história do nosso teatro, desde 1881 até 2001. Como eu falei para vocês, nós completamos 125 anos de história. Se vocês quiserem dar uma lida, por favor, fiquem à vontade. Agora sim, posso mostrar mais de perto para vocês. Conseguimos espaço para entrar e gravar agora. Vocês já escutaram a guia, né? Que é um paralelepípedo à base de borracha. Ele ficava nas calçadas do nosso teatro, porque como ele é à base de borracha, ele servia para reduzir os ruídos das carruagens, das carroças de cavalo que passavam por aqui. Nós tivemos que trocá-los porque o sol começou a ressecar e quebrar alguns desses paralelepípedos. Então nós decidimos adotar esses painéis rosados. Vocês podem perceber que a minha voz ecoa bastante nessa sala, mas quando eu chego mais perto, ela começa a abafar.
É aqui dentro que nós vamos ter o nosso material de isolamento acústico, que vai reduzir os ruídos tanto de fora como do corredor. São os nossos paralelepípedos, só que mais atualizados. Tudo certo? Eu vou abrir os camarotes para vocês agora. É do 2 até o 18. Se vocês quiserem entrar, fiquem à vontade. Vocês giram a maçaneta para a esquerda e puxam a porta delicadamente. Podem entrar, pessoal. Show! Estamos novamente dentro do teatro. Ó a visão, Aqui não é tão ruim não. Esse aqui tá mais perto do palco. O de baixo deve ser ruim. Eu acho que deve ser. Ou lá em cima, ó. Lá você não tem porque a cortina dá uma... Agora aqui não é tão ruim não. Agora os melhores são aqueles lá, né? Só tá de frente. Cara, que interessante, hein? Paralelepípedo feito de borracha. Para evitar o barulho das carroças passando na rua. Para não atrapalhar a acústica do teatro. Show de bola. Ó, aqui tinha uma visão boa, velho. Esse aqui era mais chique. Tinha uma visão. Agora os de cima é complicado. Tem as cortinas que atrapalham. A mesma coisa acontece com você. Você não vê esse reflexo somente dele. Então era desse modo que os casais mandavam corações ou beijinhos. Podemos Só começar? que tinha que ser tudo escondido. Tinha que ser tudo escondido, pessoal. Porque a pessoa que senta aqui no meio, eu que sento aqui, consigo ver os dois claramente. Então eu ficava responsável pela fiscalização. Se o pai ou a mãe visse que o tu enxerga os dois? pretendente fazia beijinhos ou corações, acabou o casamento. A pessoa ia procurar o próximo pretendente. Era assim que funcionava. E aí, gente, Já perdeu. Perdeu. Primeiro assim, ó. o nome do nosso espelho se chama Espelho da Verdade, porque o original era feito de cristal. E o cristal é um material que tem uma taxa mínima de distorção, o que significa que a imagem de vocês aqui vai ter o mínimo de distorção possível. É a sua verdadeira imagem. Por isso rezava uma lenda antiga, de que somente pessoas bonitas conseguem se ver nele. Então, se vocês não estão se vendo, gente, eu tenho uma péssima notícia para vocês. Se vocês estão se vendo, parabéns, vocês foram aprovados pelo espelho. Fiquem à vontade para fazer o teste, Então estamos entrando aqui, cara, no salão nobre. Esse espelho aqui de cristal também? Eu tô me vendo. Caraca, velho. Hein? Ô Guia, o espelho também é de cristal? Não, esse não. Pô, Tá. falhou, velho. É só o lá de fora. Vocês podem chegar mais Pô, tarde. foi mal aí. Esse aqui não, eles não são de Veneza. Mas eles são de Veneza. Aqui é somente uma réplica. Se vocês não conseguiram entrar, vocês podem vir por esse outro lado, tá? Tá liberado também. Tá liberado. A floresta, de algum modo, exceto essa pintura aqui no meio, a maior, ela foi feita em homenagem a uma ópera de Carlos Gomes, que se chama Guarani. Essa é a cena final do Guarani, onde Peri vai salvar Ceci de um incêndio. O Carlos se inspirou no livro de José de Alencar para compor sua ópera. O busto de José de Alencar está entre esses bustos acima das portas, que são grandes poetas, escritores e artistas brasileiros. Aqui acima, vocês podem perceber esses arcos. É o nosso mezanino. Era lá onde ficavam os músicos, eles tocavam música ambiente para os barões que ficavam aqui embaixo. Vocês podem perceber que é escuro o espaço, porque eles não queriam ser vistos. Eles queriam somente que a sua arte fosse apreciada. E vocês também podem perceber essa decoração dourada. Ela é toda folhada a ouro. É o único local no nosso teatro onde nós temos o ouro de fato. E vocês também podem ver a nossa pintura, que se chama Glorificação das Belas Artes na Amazônia. Ela foi feita para representar o céu da nossa floresta. E nós temos essas músicas e entidades místicas fazendo essa grande celebração. Essa moça no meio, de braços abertos com o vestido amarelo,
é a deusa grega Vitória Onique, e ela foi feita na mesma técnica de pintura que a Mona Lisa, respectiva, o que significa que onde quer que vocês andem aqui nessa sala, o rosto dela vai estar sempre acompanhando vocês. Não fiquem com medo, pessoal, é somente uma técnica de pintura, tá bom? Aqui em cada lado da nossa sala, nós temos esses espelhos. Eles não são de cristal, tá? Mas eles vieram de Veneza e eles possuem essa técnica para fingir que é um campo, é um salão infinito. E abaixo desses espelhos vocês podem ver esses vasos. Os vasos de cima são vasos ornamentais, mas os de baixo, eles são cuspideiras. Eu vou contar para vocês para que elas serviam mais tarde, mas vocês já entenderam para que elas serviam, né? Se vocês quiserem ir para o nosso varanda tirar fotos, fiquem à vontade, mas façam um teste para ver se a nossa deusa segue realmente vocês, tá bom? É uma enxerida ela. Agora estamos na parte externa. Pois é, a guia deu uma palhinha pra gente aqui sobre a igreja. Diz que tá faltando uma torre, porque o navio afundou com a torre, então a igreja agora a igreja agora só tem uma torre. Que fica lá em Nova York. A segunda é a britânica Margot Fonteyn. Ela veio aqui com a Companhia Real Britânica em 1975, por isso a sapatilha dela é a que parece mais antiga. A terceira é a Ana Botafogo, a nossa diva. E nós também temos o russo Mikhail Baryshnikov e a espanhola Ana Laguna. Todos eles já se aposentaram, menos a Margot, que ela infelizmente já faleceu. Aqui nessa vitrine, ao meio da sala, nós temos essas partituras compostas pelo mestre Otávio Simões Gomes, que é um maestro muito importante para a Filarmônica do nosso estado. Essa partitura bem no meio é o hino de Manaus que ele compôs para a nossa orquestra. Aqui na esquerda nós temos esses bustos de grandes nomes da música brasileira. O primeiro é Heitor Villa-Lobos e o segundo é Carlos Gomes, o nosso maior homenageado. Ele estava em quase todos os cômodos da nossa casa, porque como eu comentei com vocês, ele é o pai da ópera brasileira. E por fim, lá no final da sala, nós temos esse memorial a Zezinho Correia. Para quem não é da cidade, foi vocalista da banda Carrapicho. Ele fez muito sucesso com a sua música Tic-Tic-Tá, Bate Forte o Tambor. Então nós temos um violino feito na região, Itacoatiara. Olha aí. Nós falamos... Ah, você falou que a gente ia em Itacoatiara. Se quiser ir, E olha os bustos. deixa só uma coisa e nós dar uma mergulhada lá. Olha aí. Dormir uma noite lá e vem outro dia. Rapaz. Rapaz, tem um design 3D esse espelho, você viu? Ó. Aqui. Lá é lamentável, né? Porque Velho. é Show. réplica. As partituras? Caraca, velho. E aqui as sapatilhas. Show de bola. Suja, né? Porque os caras usam. Rapaz, você tá doido? Imagina. Muita história envolvida aqui nesse lugar, rapaz. Muita. Aqui era o jeito que era formado o camarim da época, né? Aham. Ó, tinha até a jarrinha pra tomar um banho e tal. As guspideiras aqui também, ó. É, show de bola. Camarim, ó. Eu agradeço a companhia de vocês aqui hoje. Se vocês tiverem interesse em saber sobre as nossas programações, nós temos o Instagram, Teatro Amazonas. Muito obrigada, gente, pela companhia. Eu vou guiá-los até sair. É isso aí. Show de bola. Take me back, all the way back to them days, running around in a gown and a crown, barefoot.
could.